continuando aqui a nossa apresentação do texto do John Locke, ele diz que a vida neste mundo vai levar a gente a um tipo de associação. O homem tem tendência a se congregar um com o outro. Primeiro porque a vida se torna precária e a duração dela é incerta. Os homens são obrigados a entrar em sociedade por questões de segurança, em nome de uma segurança. Mas a salvação é de um caráter privado e individual, coisa que nos direitos civis não. Elas são coletivas, são de associações. Então, a confiança dos homens no magistrado civil é o cuidado das coisas corriqueiras da vida, enquanto coletividade, enquanto individualidade também. Então, ele diz assim, quais são os limites do legislativo? Quais são os usos do legislativo e a origem do legislativo? É sabido que o John Locke, lá no livro dele, Segundo Tratado sobre o Governo, ele coloca o poder legislativo, que ele chama de parlamento, como o poder maior que há. Então, de onde veio essa origem, diz ele? Esta é a origem, estes são os usos e os limites do poder legislativo, que é o poder supremo em qualquer comunidade, a saber, prover segurança para as pessoas, para as posses particulares dos indivíduos, como ainda para toda a gente e seus interesses públicos, podendo assim florescer e aumentar a paz e prosperidade e, na medida do possível, ser salva por sua própria força contra a invasão estrangeira. Então, essa é a tarefa, né? É a origem, o uso e os limites, né? Ou seja, a fronteira, né, deste poder legislativo. Ele continua. Fins que determinaram as prerrogativas do magistrado para formular leis. Por que cabe ao Estado formular leis? O bem público em assuntos terrenos ou mundanos, que é a única razão para iniciar a sociedade e o único objeto da comunidade uma vez formada. Então, veja que não tem nada em relação à fé. E resumindo, porque a sociedade política foi instituída unicamente para assegurar a cada pessoa a posse das coisas dessa vida, e com nenhum outro propósito, o cuidado da alma e de assuntos espirituais que não pertencem e não se subordinam ao Estado é reservado e mantido por cada indivíduo lá dentro da sua igreja. Certo? E aí, então, ele vai falar aqui de algumas controvérsias, né, entre os homens. Né? Uma estabelecida pela lei e outra pela força. Então, ele vai aqui essas controvérsias, uma estabelecida pela lei e outra pela força. Uma termina onde a outra principia. A força do magistrado só na regra da ação correta e não na duvidosa. Então, o magistrado atua com força naquilo que está prescrito numa lei. Certo? E aí agora, para a gente encerrar, ele vai falar de alguns casos particulares, né, que ele termina aqui, né, dizendo que cabe ao Estado, que cabe à igreja. Ele fala que é de alguns casos particulares. O primeiro deles, não devem ser toleradas pelo magistrado quaisquer doutrinas incompatíveis com a sociedade humana e contrárias aos bons costumes que são necessários para a preservação da sociedade civil. Então, nenhuma igreja deve ultrapassar os seus limites, ferindo a própria comunidade civil. Segundo, um mal mais secreto
apesar de mais perigoso para a comunidade, verifica-se quando os homens se atribuem a si mesmos e aos de sua própria seita certa prerrogativa peculiar, contrária ao direito civil, mas disfarçada por palavras capciosas designadas a deitar poeira nos olhos das pessoas. Ou seja, a igreja buscar influenciar a política que deve versar sobre coisas corriqueiras da vida, as coisas assim prontas, né, do tempo, né, e aí usar de discursos, né, para fazer com que as pessoas aprovem ou deixem de aprovar leis que é do interesse laico das pessoas. Por exemplo, o aborto, né, a eutanásia, sim, enfim, suicídio. E terceiro, não cabe a esta igreja o direito de ser tolerada pelo magistrado, pois constitui-se de tal modo que todos seus membros, ipso facto, se transformam em súditos e serviçais de outro príncipe. Então não cabe à igreja aqui, ela toda, canalizar as pessoas no seu discurso para obedecer ao príncipe. O príncipe não é sacerdote. Então ela não deve também ser tolerada nesse sentido. Quarto, os que negam a existência de Deus não devem ser de modo algum tolerados. Estava muito bom o texto do John Locke para ser assim, tudo verdade. O que ele está dizendo aqui é que os ateus não devem ser tolerados. Quem são os ateus? Aqueles que negam a existência de Deus. E aí, isso aqui é um ponto negativo do texto dele. Ele fala de tolerância, mas ele vai colocar aqui em questão de fé. Ele prega a liberdade de fé, mas não prega a liberdade para a não fé. As promessas, os pactos e juramentos, que são os vínculos da sociedade humana, para um ateu não podem ter segurança ou santidade, pois a supressão de Deus, ainda que apenas em pensamento, dissolve tudo. Então ele acha que para ter esse respeito da igreja, todo mundo tem que acreditar. E aqui, claro, não dá de concordar com ele. Além disso, uma pessoa que solapa e destrói por seu ateísmo toda a religião não pode, baseado na religião, reivindicar para si mesmo o privilégio de tolerância. Então, aqui nem o Estado, nem as igrejas devem tolerar isso. Fico imaginando, né, um determinado filósofo que seja descrente. Ele não vai ter nem direito à publicação aqui. Então, esse é um ponto negativo da doutrina aí do John Locke a respeito da tolerância. Quarto ponto. Quanto às outras opiniões práticas, embora não isentas de erros, se não tendem a estabelecer domínio sobre outrem, ou impunidade civil para as igrejas que as ensinam, não pode haver motivo para que não devam ser toleradas. Então, tanto na vida civil quanto na vida religiosa, pode haver erros, mas se elas não têm assim um efeito perverso, então elas podem ser toleradas. E aí, as assembleias sediciosas e facciosas, essas não. Aquelas que pregam separação de Estado, intervenção na política, golpes e coisa parecida. Então, promovidas por circunstâncias infelizes de liberdade oprimida e mal formulada. É o que ele diz. Estabelecer como fundamento da liberdade e tolerância. Não, é que não. Essas assembleias que são sediciosas e facciosas não devem ser toleradas. O que constitui o direito da assembleia? Dirão que as assembleias e as reuniões colocam em perigo a comunidade e ameaçam a paz pública. Se assim fosse, por que há diariamente uma tal multidão no mercado, tal agrupamento nos tribunais de justiça? Por que os homens se unem em corporações e se comprimem nas cidades? Então, as igrejas têm o direito às suas assembleias, desde que não atentem contra a própria comunidade civil. E aí ele continua. E o magistrado tem que ser, diante disso, imparcial. Falemos francamente, o magistrado teme as outras igrejas e não a sua, porque favorece e trata bem de sua igreja, sendo severo e cruel com as outras.
Então esse não é o papel do magistrado. Enquanto esta é tratada por ele como crianças merecedoras até de suas brincadeiras, ao passo que aquelas, embora seus membros tenham vida impecável, são por ele escravizadas, sendo seus membros frequentemente recompensados com trabalho forçado, prisão, confiscação de propriedade e morte. Então, nesse sentido aqui, ele está dizendo que um magistrado que seja imparcial, ele não levanta essas questões, não favorece igreja alguma, né? E não corrobora as exclusões que, por acaso, aquelas igrejas queiram fazer de outras, certo? E aí ele vai dizer que a situação só vai terminar em miséria e opressão. Não é pelo fato de os homens se agruparem em torno de uma religião que se dividem em facções antagônicas, mas porque a opressão os torna miseráveis. Os governos justos e moderados são por toda parte tranquilos e seguros, mas quando os homens são oprimidos pela injustiça e tirania, eles são sempre recalcitrantes. Então, aqui um texto até interessante. Ele não está colocando aqui a questão da miséria, a questão das pessoas, né, fazerem motins, ou fazerem rebeliões ou revoluções por estarem numa igreja. Eles fazem isso por conta da miséria e da opressão. Quem vive na miséria e vive na opressão, obviamente, vai se tornar uma facção, né, vai constituir um corpo de, né, engrossar umas fileiras revolucionárias e vão fazer revoluções. Mas isso é causa do tempo, é próprio da comunidade civil, não necessariamente de comunidade religiosa. Aí ele continua, né? Sei que muitas das sedições começam frequentemente por pretexto de religião. Mas é igualmente verdadeiro que no interesse da religião, os súditos são frequentemente maltratados e vivem miseravelmente. Creiam-me, pois, que esses distúrbios não resultam de qualquer temperamento particular desta ou daquela igreja ou sociedade religiosa, mas da disposição comum dos homens que, quando arcam com sofrimento injusto, tentam sacudir a canga que os oprime seus pescoços. Pegamos, por exemplo, a Revolução Francesa, em que a população, né, tanto os burgueses quanto os trabalhadores, de forma geral, se insurgem contra a nobreza, tanto na política quanto na igreja. Então, para eliminar. Mas aqui não é questão da igreja, aqui é questão da miserabilidade mesmo que ele está dizendo. Certo? Alguns se associam por negócio e lucro, outros que estão desocupados para se divertirem. Alguns se reúnem mediante relação social porque vivem na mesma cidade e moram na mesma vizinhança. Outros reúnem-se para a sedição, ou seja, a opressão. Então, manter as pessoas, né, em classes sociais sobre miséria constante é formar gente que depois vai fazer revolução. Mas isso nada tem a ver com religião, né? E as congregações. A congregação de uma igreja não é mais viciosa ou turbulenta do que qualquer outra. Então, nesse sentido, saber ler também que aquilo que pode ser intolerância religiosa talvez não seja a origem na questão do dogma ali, mas esteja na origem da condução política e econômica de um determinado país. Certo? Suprimir os maltratos. Em última análise, todo o assunto se reduz simplesmente a isto. As pessoas são maltratadas e, portanto, não se pode suportá-las. Suprima-se a injustiça, a discriminação legal contra elas, modifiquem-se as leis, cancelem-se as penalidades a que são submetidas e tudo se tornará tranquilo e seguro. Então, se quer paz, não basta só pensar no âmbito das igrejas. Tem que fazer o povo ser um pouco mais feliz, mais próspero, né? Ter mais partilha, distribuição de renda, coisas assim, né? E aí, então, ele conclui, né? Não é a diversidade de opiniões que não pode ser evitado,
mas a recusa de tolerância para os que têm opinião diversa, o que se poderia admitir que deu origem à maioria das disputas e guerras que se têm manifestado no mundo cristão por causa da religião. Aí, conclusão bonita dele, né? Não é a diversidade de opiniões, mas a recusa da tolerância, que faz as pessoas se digladiarem entre si em nome de algum ideal. Certo? Tá bom? Terminamos aqui. Né? Aí mais para frente ele vai falar sobre heresia e cisma. Né? Todas as igrejas conheceram rachaduras, né, na sua história, e que essas rachaduras, né, foram ocasiões também de perseguições entre as próprias igrejas. Muito obrigado.